o diário de uma 35 mais. Com certeza esse vai ser um dos mais difíceis vídeos que eu vou gravar até hoje. Eu já gravei um vídeo que foi mais difícil do que esse, e eu espero em algum outro vídeo contar sobre ele. Deus me deu uma palavra e eu tô aqui para obedecer. E na verdade eu já estou atrasada, bem atrasada, porque essa palavra ele me deu há uns 5 meses atrás. Só que eu não tinha coragem, porque o diário de uma 35 mais pra mim é um nome pesado. Pra você talvez não. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem 35 anos ou mais, se você é solteiro e você não realizou seus sonhos pessoais ainda, se você não casou, não tem filhos, ou se você já separou, enfim, fica nesse vídeo aqui pra me dar um apoio, mas eu não quero só um apoio, eu quero comentários pra gente conversar, porque eu vou precisar ter muita certeza de que essa exposição, ela vai mudar a vida de muitas pessoas. Peguei até um cafezinho aqui porque esse vídeo aqui vai ser sem edição e assim eu fico mais distraída para poder falar sobre isso. Bom, eu imagino que você não me conheça ainda. Eu sou a Ari Potenza, eu sou jornalista, sou criadora de conteúdo. Eu tenho um outro canal no YouTube, se vocês procurarem pelo meu nome, vocês vão encontrar esse canal, assim como as minhas redes sociais. E eu vou deixar o arroba aqui embaixo ou na descrição desse vídeo aqui. Eu, quando tinha 26 anos, 27, 28, eu jamais imaginava que com 36 anos, que é a idade que eu tô hoje, quase 37, que eu faço em janeiro, eu não teria ainda a minha família, eu não teria filhos, eu não teria estrutura. E eu vou te contar hoje um pouquinho da minha história, mas eu vou tentar trazer em outros vídeos, porque eu não quero expor tudo nesse vídeo aqui, até porque não é essa a intenção. Mas só para vocês entenderem, eu preciso contextualizar. Quando eu tinha nessa idade, entre 27 e 28 anos, uma cliente, eu tinha uma clínica estética, e uma cliente falou assim, ó, ela tem uns 4, 5 anos a mais do que eu. Ela falou, Ari, você vai perceber que quando você estiver na minha idade, você não vai entrar em desespero, porque você já tem um relacionamento, naquela época de fato eu tinha, então é tranquilo pra você, só que eu já tô no momento que tipo, nossa, será que eu não vou casar? Será que eu não vou ter filhos? E eu falei pra ela assim, eu não acredito que seja dessa forma. E gente, e se você tem 30 mais ou 35 mais, você vai me entender, porque com certeza você vive essa confusão de sentimentos que eu vivo hoje. Acontece que quando eu tinha 30 anos, em 2020, 31, eu tive uma gestação, eu estava em um relacionamento e eu perdi aquela gestação. Foi muito difícil, tanto que esse foi o primeiro vídeo mais difícil que eu já criei. E por isso que eu falei no início desse aqui, que esse aqui é o segundo mais difícil. Em um outro momento eu conto essa história. Mas aquele relacionamento ele terminou em 2022 e de lá pra frente eu comecei a ficar ansiosa, angustiada e pensando, nossa, 2022, ali eu já tava com 32 anos, 33, então agora o meu tempo tá começando a ficar curto. E será que eu vou conseguir realizar esse sonho de ter uma família, de ter filhos e etc? E você vai me entender se você estiver nessa idade. Nisso, logo em seguida que eu terminei esse relacionamento, uns 4 meses depois, eu conheci uma outra pessoa. Então eu pensei, opa, peraí, acho que isso vai ser possível. Só que aquele relacionamento durou 1 ano e meio, um pouco mais, quase 2 anos e não deu certo. E hoje eu vivo em um processo, em um deserto doloroso, pensando que ao mesmo tempo que eu tenho fé, porque eu sei que Deus vai me dar, porque Ele já me mostrou, eu não sei quando que isso vai acontecer. E de certa forma a gente não pode ser, enfim, não é nem ser ignorante, não seria essa palavra, mas pra não ficar nervosa e não ficar ansiosa, né? Eu tenho, assim, Deus no centro da minha vida, das minhas decisões, e sempre quando eu vou pra esse caminho de que eu tô muito nervosa, tô muito ansiosa, eu vou buscar a Ele. Eu sei que Ele vai fazer, mas tem alguns flashes dos meus dias, ou nas minhas semanas e nos meus meses, que eu penso, será que isso vai demorar a acontecer? E até vou compartilhar algo aqui muito meu, muito vulnerável. Ontem, quando eu dormi chorando, sabe? E eu assim, Deus, vai demorar muito, eu não aguento mais. Eu não tô mais aguentando. E eu sei que assim, vai acontecer, mas eu peço pra Deus, Deus, por favor,
se apresse, eu não aguento mais esperar para que esse momento chegue. Mas aí, paralelo a isso, não é por falta de pessoas para me relacionar. Isso até é bom, porque isso me dá esperança. Só que é a pessoa certa para me relacionar, porque eu tenho conhecido novos pretendentes, vamos dizer assim, mas eu quero ter certeza de que é aquela pessoa. Eu quero ter certeza de que vai ser o meu parceiro de vida, que vai ser a pessoa que não vai nunca mais desistir, que ela não vai me enganar, que ela não vai me trair, sabe? Eu quero ter muita certeza que é o melhor pai para os meus filhos e é a pessoa de que eu vou envelhecer. Então, a gente acaba, conforme o tempo vai passando, se tornando, entre aspas, ou aos olhos dos outros, exigente. Isso acontece contigo também. E não é que eu sou exigente, é porque eu não tenho mais tempo para errar. Eu tenho 36 anos, eu vou fazer 37 anos em janeiro, então eu não tenho mais uma faixa de tempo pra ficar namorando por 2 anos, por exemplo, pra daí ver se essa pessoa. Eu já sei o que eu quero na pessoa, eu já sei o que me faz feliz, eu tenho certeza da mulher que eu sou, do que eu tô construindo, e isso tá muito claro na minha cabeça. Eu venho me preparando para ser mãe de novo, para de fato ser mãe, para viver essa maternidade. Eu venho me preparando para ser esposa cada dia mais. Eu venho sendo cada dia mais paciente, construindo isso dentro de mim, porque eu era uma pessoa muito, muito, muito agitada, eu quero agora, e eu não parava para ouvir a outra pessoa. Então, eu sei muito bem quem eu sou. E eu venho me construindo, inclusive o último relacionamento que eu tentei ter, que é algo muito recente, eu ouvi dessa pessoa, você é uma pessoa que eu me enxergo envelhecendo. Você tem coisas que muitas mulheres não têm. E que é até o básico, gente, como um cuidado, uma atenção, preparar um jantar, né, ser feminina, ser cuidadosa com a casa, coisas básicas que muitas mulheres não estão tendo. E eu sei que de fato eu tenho. E isso me deixa mais tranquila. Porém, aquela pessoa em específico, ele tinha pontos assim que eu não conseguia relevar. Que eu sempre falo que tem coisas que são ajustáveis e outras não, né? Tem coisas que a gente releva e tem coisas que a gente não consegue relevar. E se a gente souber disso, é um meio caminho andado. Vocês concordam? Vocês conseguem já ter esse entendimento do que é ajustável para vocês e é tolerável e o que não é? Porque eu vejo que isso é muito importante. Eu sempre falo, eu sei muito bem o que eu quero e eu sei muito bem o que eu não quero também. Enfim, e eu via que ali, naquele homem, tinham situações que ele não estava disposto a ajustar comigo e que pra mim era inegociável, essa é a palavra. Então, eu sigo a minha vida, né? E hoje eu venho, nesse exato momento, refletindo muito sobre uma pessoa que já passou na minha vida. E tentando entender se será que aquele lá seria o meu lugar. E até dentro desses últimos tempos, assim, desses últimos um ano e meio, eu também cheguei a uma conclusão que antes pra mim era inegociável, que é entender o que passou e o que ali de repente ainda faria sentido viver. Deu pra entender? Porque às vezes a gente é tão rude com a gente mesmo e a gente é tão egoísta e o nosso ego ele é tão elevado que a gente não se permite perdoar, olhar com cuidado para certa situação que a gente já viveu por pessoas que já passaram pela nossa vida. E hoje eu entrei nesse momento que eu consigo ver o que passou. Eu acredito que até um pouco por causa da minha idade, porque, nossa, eu me tornei uma pessoa tão exigente e ao mesmo tempo anteriormente eu era uma pessoa que eu não relevava tantas coisas que eram hoje, eu consigo entender como totalmente relevantes. Será então que naquele momento foi a decisão certa? Eu não vivo presa ao passado. Eu não quero viver e eu não quero também ficar remoendo o que já passou. Mas hoje eu olho com carinho, com cuidado e atenção pro que passou, pro meu hoje. E eu também penso com carinho, cuidado e atenção sobre o meu futuro. E tento viver mais assim, ó, de todas as formas possíveis o meu presente. Bom, paralelo a tudo isso que eu tô compartilhando e expondo aqui pra vocês, que é muito doloroso, gente, eu não falo isso nas redes sociais, tudo essa confusão que vem na nossa cabeça, porque a gente pensa em tudo ao mesmo tempo. Eu resolvi fazer uma mudança de vida muito grande
desde 2021. E essa mudança, ela tem me sugado muito, ela tem cobrado muito de mim, que é, quando eu tive a minha gestação em 2020, eu percebi que a rotina que eu tinha de vida, eu trabalhava com a área estética, ela demandava muito de mim, do meu corpo e do meu presencial. E como que eu ia, naquele momento, cuidar de um bebê, na verdade eram 2 bebês que eu tive essa gestação, era gemelar, tendo aquela rotina. Então ali em 2020, os meus bebês que não nasceram, eles me mostraram que eu precisava mudar a minha vida para encaixar o que eu queria viver. E eu comecei uma mudança muito grande, que é ir pro digital, trabalhar de formas online. O que me dá uma flexibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo não me preenche por completo, sabe? Eu sinto falta ainda de sair de casa, de me arrumar todos os dias, coisa que eu não faço hoje em dia. Porém, eu entendo que a gente tem que ter escolhas na vida. E se eu escolho viver de forma mais online, eu consequentemente não vou sair tanto de casa. E isso é para o meu futuro. Dá pra entender? E aí, desde 2021, eu venho nessa mudança drástica que causa muita oscilação, né? De, poxa, eu tô tendo que abrir mão de algumas coisas para plantar outras e para colher. E a colheita, ela demora, gente. Ela demora muito tempo. E eu venho fazendo esse plantio. E eu venho ainda colhendo pouco, assim, do que eu espero colher. E com uma instabilidade muito grande. E no decorrer desse tempo, eu decidi fazer uma mudança de cidade, de estado, na verdade, né? Eu saí da região sul do Brasil e vim pro sudeste. E essa mudança, ela tá demandando muito mais de mim, porque há alguns meses eu tô na casa que não é a minha casa, tô na casa da minha irmã e do meu cunhado, deixando com que as coisas se estabilizem mais. E isso demanda mais ainda de mim, porque eu morava sozinha desde os meus 19 anos, gente, eu tô com 36 anos, então eu não esperava aos 36 anos ter que passar por esse processo, por esse deserto, que é não ter a minha casa, não ter o meu lar, não ter as minhas coisas por alguns meses, e que eu imaginava que seria um prazo muito mais curto e não foi. Pra eu ter que viver esse momento, enfim, pra chegar onde eu quero chegar. Só que eu tinha muita certeza que eu precisaria fazer isso por 3, 4 meses. E agora já se passaram 8 meses. E eu vivo nessa inconstância. Por que eu tô compartilhando tudo com vocês? Porque eu sei que muitas pessoas vivem nessa montanha-russa que eu tô vivendo. E algo que eu tenho me apegado muito é que a nossa vida é normal ela ser uma montanha-russa. Por alguns momentos, obviamente que não a vida inteira. E que a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, que a gente vai ter que viver alguns desertos. E que muitas e muitas vezes, e geralmente 100% delas, o momento que a gente tá vivendo nesse deserto, ele não faz sentido nenhum. E é o momento que eu tô vivendo hoje. Apesar de ter certeza de que tudo vai se reconstruir no momento certo. E aí, pra finalizar e fechar toda essa história, eu tô compartilhando tudo isso para que eu obedeça uma palavra de Deus. Eu não sei o que é, pra mim não faz sentido ainda ter um canal com esse nome Diário de uma 35+, pra mim é difícil, como eu já falei pra vocês no início desse vídeo, mas eu sei que tem um motivo e um propósito pra Deus ter me pedido isso, e ontem à noite, quando eu tava chorando e orando, Deus me lembrou de novo disso. E eu vim aqui compartilhar com vocês, e finalizando tudo isso, o que eu quero trazer pra vocês é o que eu tenho feito. Eu tenho feito propósitos de oração, eu tenho ido muito mais à igreja. Hoje é um dia que eu vou ir à igreja, quarta-feira, e aí eu me fortaleço. Eu leio devocional, eu venho criando conteúdo nas redes sociais sobre coisas que eu sei que faz bem para o outro, né, que eu tô somando na vida do outro. E há mais de 2 anos, Deus me deu uma palavra sobre comunicar. Comunica, volta a se comunicar, porque eu tinha entrado numa caixinha. Depois do fim do relacionamento de 2022, eu me fechei por completo. Eu não conseguia mais estar na internet, não conseguia me expor na internet. E assim eu fiquei todo ano de 2022 e parte de 2023 eu também fiquei nessa caixinha. Em 2024, depois que eu decidi fazer essa mudança de estado, que eu comecei a sair dessa caixinha que eu tinha me colocado, com a palavra de Deus, de tanto que ele me trouxe pessoas pra falar isso pra mim,
dar o poder novamente para ela se comunicar, dar o poder para ela se comunicar. E eu, como jornalista e comunicadora, que eu sempre fui, eu não tava mais conseguindo. Então, eu tô me comunicando, estou voltando, venho criando as minhas redes sociais cada vez mais fortalecidas e orando, gente, orando, fazendo propósito de oração. Quando eu tô triste, eu tento não tomar nenhuma atitude precipitada, eu tento respirar e eu tento lembrar que tudo isso tem um propósito, que tem um motivo. Eu tenho me aliado a pessoas que vai me trazer um conforto pro meu coração, sabe? Criando amizades com pessoas assim da igreja que tenham palavras. Eu tenho tentado me respeitar mais, então poxa, eu tô muito cansada, eu paro um pouco de trabalhar, porque eu me sufoco no trabalho, que sufocando no trabalho, eu esqueço de todo o resto que tá acontecendo. E aos pouquinhos eu vivo nessa luta, de tentando usufruir melhor do momento, viver melhor o momento, para viver esse deserto, para que esse deserto seja um deserto um pouco mais leve, talvez, se é que tenha como ser mais leve, que eu também nem sei. E agora eu venho compartilhar e abrir e me expor aqui para que eu entenda, na verdade, que em algum momento eu sei que esse vídeo aqui vai fazer sentido e que, na verdade, esse canal ele vai fazer sentido. Quero reforçar mais uma vez que eu desejo que você comente aqui. Eu desejo muito que você compartilhe comigo também o seu momento, a sua história. Eu não sei quantas pessoas vão chegar nesse vídeo. Eu não sei, eu até penso que eu não gostaria que ele chegasse a muitas pessoas e que ele não chegue às pessoas que eu conheço, porque eu queria ficar escondidinha dentro de um casulo. Mas eu sei que ele vai atingir as pessoas certas. E eu quero que essas pessoas sejam transformadas, que elas recebam essa palavra e esse meu testemunho desse meu momento como poxa, não sou só eu que estou vivendo isso, e tá tudo bem. E que também se fortaleça junto comigo, que a gente crie, de repente, um grupo, assim, que entenda que isso vai passar. E eu sei que vai passar, gente, vai passar. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Deus vai trazer pra mim a minha família, eu já sei como isso vai ser, eu enxergo isso, ele já me mostrou e ele vai trazer pra vocês também. Vamos ter fé. Eu não sei quais serão os próximos capítulos, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que quarta-feira que vem eu estarei de novo aqui nesse canal, compartilhando mais uma parte da minha história e talvez compartilhando alguma novidade, algum testemunho, quem sabe. Eu preciso nesse momento confiar e eu preciso que você também confie, que Deus, ele não faz nada de errado e que o nosso relógio, ele é diferente do relógio de Deus. E tá tudo escrito. Ele sabe da nossa história, ele não vai nos decepcionar porque ele não coloca sonhos no nosso coração que a gente não vai viver e que a gente não possa viver. Gente, por hoje é isso. Vou colocar esse vídeo nesse canal assim, direto e reto, sem editar, para que ele seja de todo o meu coração e você entenda que eu tive que abrir e puxar forças de onde eu não tinha. Por mais que não pareça, esse é o segundo vídeo mais difícil que eu tô criando, e eu já criei muitos vídeos na minha vida. E em breve eu conto do primeiro vídeo, que é sobre a minha gestação e sobre tudo o que aconteceu, quem sabe na semana que vem. Beijo!